está começando mais um Virando do Avesso, nosso podcast que está virando do avesso e está dando o que falar, Puxa né? a pessoa para fora da sua zona de conforto. Hoje com um convidado super especial, né, Gilson? Conta para nós aí. Exatamente. Eu sou o Gilson, aqui ao meu lado. Will. Nosso convidado hoje é Giovanni. Tá, Giovanni. Tem muitos. Tem muitos, mas vou dar uma dica para vocês. O sobrenome dele é Sorato. Melhorou? Acho que dá para melhorar aí. Tem mais uns 2 sobrenomes pelo Exatamente. menos aí que eu vou dar um outro sobrenome dele, Megatons. Tá ficando perto? Tá ficando. Tem um terceiro aí. E seus teclados? Beleza. Aí matou, né? Não tem mais. Não tem como. Giovanni! Seja bem-vindo, Giovanni. Bem-vindo. Que bom, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado. Beleza. Prazer é nosso. Beleza. Giovanni da banda Megatons. Giovanni, o programa, a gente já começou a conversar aqui Batendo um pouco papo antes, aqui anterior, né? Estamos batendo papo um tempinho antes aí, a gente já, um monte de história que o Giovanni já contou para nós. E a mais legal que eu achei é o seguinte: Giovanni está completando aí 50 anos de carreira musical, né, Giovanni? 50 anos. No ano passado fiz 50 anos de carreira. Já completou, já. Completei. Esse ano a gente completa 45 anos de banda. De banda Megatons. Interessante. E me diz uma coisa, o Megatons nunca parou? Não, nunca parou. Ininterrupto mesmo assim. Desde Direto. 76 até hoje. É referência para muita gente. Não tem ninguém que seja de banda que não conheça a Megatons. Não, Megatons é... Eu cresci tocando e conhecendo e sabendo das peripécias aí da banda. Volte e mês nos chamamos de dinossauros. Cara, eu tenho uma raiva desse negócio de dinossauro. Mas depois que pegou isso aí, emplacou pra todo Sabe, mundo. Dinossauros eu da não música. gosto de dinossauro por alguma coisa. Dinossauro já tá extinto, cara. Já começa errado, né? Já começa errado, tá extinto. Tá aí o dinossauro aqui, o Giovanni, a prova viva de que não tá extinto. Pelo contrário, tá nativo aí, Tá com bastante nativa. tempo. Mas é bom no sentido da experiência, né? Não, quem fala de dinossauro tá falando certamente com respeito, né? com Não respeito é um e- tom pejorativo, é uma coisa que a pessoa tá... uma Baseado forma na história, carinhosa que né? os músicos acharam de Com certeza. elogiar, né? É. Ou de homenagear os mais antigos, cara. O Giovanni tem uma história, a gente conversou bastante antes, como eu falei, mas tem uma Vocês coisa que eu não tem falei. coisa lá ainda em Tem comum, né? bastante coisa. Além da música. Eu e o Giovanni, a gente trabalhou junto. O Giovanni já foi bancário na década de 80, 1980 e pouco, eu também era bancário. E, era quando eu tava começando com Sentapua, né, cara? Eu tava começando com Sentapua, então eu tocava violão e guitarra, não tinha experiência assim com outros instrumentos, né? E uma vez o Giovanni conversando comigo no banco, ele dizendo pra mim: não, cara, eu quando me apresento eu faço todos os instrumentos. Eu toco todos os instrumentos. Só que eu não tinha entendido, cara. Pensasse que era... Aí me veio na cabeça que veio o cara, aquele que fica com o prato batendo no mundo com o pé. Aí me veio isso na cabeça. Daí depois é que eu entendi que era Giovanni e seus teclados, e os teclados de Giovanni ele mandava, ele dominava todos tudo. os instrumentos e teclado. Como eu tinha falado para vocês, é que na verdade foi um nome, um apelido, foi um gesto carinhoso que colocaram. Porque como eu tocava com vários teclados, daí eu comecei com um, depois colocava um outro e tal, e fui empilhando. E até que Giovanni e seus teclados. Que bem que a banda Megatons já existia. Mas como a gente, quando tocava nos bares, né? A gente era solo, então não podia tá usando o nome da banda, né? E eles mesmos disseram, Giovanni e seus teclados. Emplacou. Pegou. E pegou assim, bem... Porque na época até era... Como era o pioneiro nisso, eu praticamente estava sozinho fazendo esse tipo de coisa. Lógico, daí depois, sequência, começou a surgir pessoas, né? Tocando teclado também e tal. Tu és autodidata, Giovanni? Eu tivesse aulas de teclado com... professor tal, cheguei a... Eu tenho as duas coisas. Eu tenho autodidata, eu já comecei com 3 anos de idade, já estava com a música no sangue. E aos 3 anos, depois aos 7 anos, pulando mais um pouquinho da história, aos 7 anos, a mãe, por ver, aí estava o momento do vinho teclado, não, o órgão, que na época não era teclado, era órgão, né, órgão. E Não ela... usava o termo sintetizador, nem pensar. Não, nem pensar. Os sintetizadores vieram já depois, em 80. Popular na era época de órgão, 80, né? era órgão. Era o órgão, né? Com essa ideia. Porque não tinha multitimbral, na verdade era só som de órgão mesmo.
E daí veio o órgão, daí ela me deu 7 anos, só que a dificuldade, como eu tocava a gaita, e a gaita, a mão direita, ela é vamos dizer assim, tecla piano, mas aqui era baixo. Daí ela sentiu necessidade de eu instruir a mão esquerda e colocou na aula de piano no São José. O início foi o acordeão, foi a gaita? Eu com 3 anos comecei a tocar teclado, acordeão. Ah, certo. E daí aos 7 anos, daí veio o teclado, daí ela me botou e eu estudei 12 anos piano clássico. Chegou numa época a minha professora já não tinha mais condições, só que daí eu teria que ir para um reformatório. Em Santa Catarina não tinha reformatório na época, só em Curitiba. Só que como a banda Megatons vinha vindo, e como eu sou de família muito bem humilde, Sim. Era um modo de arrecadar dinheiro para dentro de casa. Até que a nossa família é uma família grande, família de 12. Eu sou caçula. Então, quer dizer, e a mãe, eu vim nascer na cidade, mas minha mãe era da roça, então bem humilde. Então, era naquele tempo, era muita dificuldade, né? Então, e ela colocou lá no... Daí estudei 12 anos. Precisa perguntar sempre com o apoio da família, né, na música, né? Daí, isso é super interessante, porque não são todos que têm esse apoio, né, familiar, para entrar na música. Não, eu acho que além do lado de cima, eu sempre acho que... tivesse essa força familiar, meus velhos, a minha mãe, nossa. Depois vou contar uns lances que muita gente não sabe, né? A força, o que ela fazia para dar força, para poder dizer assim, não, esse aqui ele sabe e eu vou fazer de tudo para que ele faça o que gosta. Entendeu? Mas a história assim é meio longa, mas a gente vai decorrer aí, né? O Megatons hoje é uma banda extremamente familiar, né? Todos hoje familiar. Totalmente, familiar. todos vocês hoje se apresentam em 4 ou 5? Hoje nós estamos em 4, em 5, às vezes não tem, a gente coloca um de fora assim, né? Mais para cantar e tal. Assim, questão até de estilo de música, até para poder descansar um pouco, né? E mais instrumental mesmo. Continuas também conseguindo dividir as suas apresentações como Giovanni e com Megatons? Ou hoje já está mais fundido isso? Assim? Eu tinha até deixado da atividade de solo, de tocar, porque porque a banda começou a crescer muito. Os contratos vieram, então a gente era muito solicitado, quer dizer, somos solicitados. E então com isso começou a gente crescer muito. Então a gente foi ampliando em termos de estrutura, em termos de instrumentos. Então a gente foi, daí esse negócio não era viável tocar em lanchonete, os pubzinhos. Usar parte do tempo para isso, para situações pequenas. Porque até questão de monetariamente é bem maior tocar nessas coisas estruturais grandes. Até para manter a estrutura. Né? Tanto que até com que tinha outras, indiretamente tinha 3, 4 famílias, né? Sentando sobre isso. Então, né, a gente, hoje até a gente, voltei os tempos antigos, estou fazendo, mas até questão da pandemia, né? Pra gente desenferrujar e para poder... Esse ritmo de apresentações, seja banda, seja solo, mexeu bastante. Sim. Me diz uma coisa, hoje em dia a questão de redes sociais, questão da web ajuda bastante a banda também? Vocês têm bastante atividade na internet com a banda? Eu já vi alguns vídeos legais. A gente tem, inclusive, depois... Bastante visualizações mesmo. Até vou aproveitar, se for... Tem que divulgar, isso aí. Né, para o pessoal se inscrever, né? Porque a gente tem um canal do YouTube, né, Banda Megatons, e a gente tem as lives que a gente fez, nós temos músicas próprias. Sim. Então bem legais mesmo de vocês. Eu sou compositor, sou produtor, eu tenho estúdio em casa, arranjador. Então, quer dizer, eu de tudo um pouquinho, né? Então, nós temos as músicas inéditas nossas, né? E a gente tem as músicas assim, que a gente toca, eu fiz algumas coisas sozinho dentro do estúdio. Então, vale a pena conferir no YouTube. Já passa aí, então, aí para nós. Passa para nós o canal do passa aí já o pessoal ouvir, o pessoal tá... Megatons, como é que procura, como é que acha no YouTube? Banda Megatons. Banda Megatons tá no YouTube. YouTube, Banda Megatons. Instagram acha também? Tá com Instagram também tá com Banda Megatons. Aproveita e divulga o nosso também. Isso aí, então, Virando do Avesso Podcast. Você vai encontrar no YouTube, videocast, né? Vai encontrar no YouTube, tá lá os programas, você vai começar, Virando do Avesso, você vai conhecer. No Instagram e no Face do Avesso Podcast. Molezinha. Você vai encontrar aí a sequência dos programas, à medida que
vai acontecendo, vai estar sempre... Inclusive esse aqui vai estar lá. Esse vai estar lá também. Vai estar lá daqui a você pouco, vai poder conferir aí uma vez, duas, três, vai estar por lá. A gente não pode esquecer hoje, já que a web está aí, a internet está aí para nos ajudar, vamos divulgar os nossos... Vamos aprender a usar, né, Gilson? Exatamente, vamos aprender a usar. E o Giovanni também aproveitar, porque muita coisa que tu estás falando eu já assisti, muito legal. Live de vocês já assisti também. Inclusive até se fosse na época, se a gente tivesse esse recurso, né? Esse recurso da web, cara, as redes sociais, eu acho que... Estaria mais longe, né? Bem mais longe, porque a gente vem de uma safra, de uma época que era rica, em termos de música e de instrumentista, de músicos. Então, assim, pessoas feras, não tem? Pessoas que vêm de autodidata, coisas assim. E que na época, tu entrava nos grandes centros, se tu mesmo tocava, se tu cantava. Entendeu? Então, quer dizer, não é hoje, assim, que é muito questão monetária, uma coisa assim... Precisa ter todo que bem que tem, né? não vamos generalizar, mas eu digo assim, que tem muita coisa produzida, inventada, né? Mas eu digo, na época, era mais assim, não importava a idade, não importava se tu era... inclusive, na época, tinha uma cega, eu acho que era até sobrinha, ou afilhada do Roberto Carlos, tal, a Kátia, né? Kátia. Então, quer dizer, não tinha hoje tem certo preconceito, esse tipo de coisa. Então, o que cantava bem se tu era, sabe? Hoje trabalha muito mais a imagem, né? Isso, antes era talento. Até as próprias gravadoras, não tem? Elas não eram que hoje tu te arruma tudo dentro. Na época, eram os rolos que ia. Então, quer dizer, se tu falhasse qualquer coisa, aquilo passava e ia junto. Então, quer dizer, e se tu vê... Talento era essencial, né? E a maioria se tu vê todos os discos LP, compacto da época, tu vê que todos eram afinados. Então, quer dizer... preciso, é verdade. Tanto que, até outro dia eu estava vendo uma reportagem de um cara falando do Freddie Mercury, que assim, aqui... Não tem como não tem o cara ser super afinado. Olha que a nossa voz, ela oscila. Oscila. Mas o cara que bem que a gente oscila dentro do gráfico da... vamos assim, não né? Tão gritante, a gente oscila, porque ela nunca é permanente, né? Então, só que o Freddie Mercury é um cara que super afinado. E o cara falando disso... Então, quer dizer, só o fato da gente ver, não tem como é que as gravações, que a gente tem uns tapes, né? O Will, sabe, porque é rock and roll também, né? Também. Então, quer dizer, são coisas que, olha, que é a época, então, sabe, coisa muito rica. A fase de 85 ali, bandas da região mesmo, falando em bandas da região, né? Tinha muita gente fera e criatividade, aquela pegada de composição, né? Hoje em dia tudo bem, cover, é legal, eu faço, mas era composição na época. Quem subia no palco era música própria. Incrível. Sim, eu sou dessa... vocês são dessa geração, safra, né? de composição também, e investi bastante nisso aí, mas assim... A nossa região aqui não é uma região onde a gente consiga viver de composição. É complicado. A gente precisa... depois eu queria até colocar desse termo, porque infelizmente não estou reclamando nada, mas eu só acho que nosso estado é muito pobre nesse termo. É uma coisa, a gente adere o que vem de fora, mas o que é nosso aqui, eles não fazem isso. Não é o contrário de Rio Grande do Sul, o contrário do Paraná. Movimento autoral. Vocês vão ver em Goiás, entendeu? Olha no Nordeste, o forró, cara, primeiro, depois que vai vir as coisas de fora. As regiões levantam a bandeira dos seus estilos, né? Da sua música própria. E aqui é um pouco mais frouxo quanto a isso. Né? Não diga que estilo próprio. Mas o que fosse mas o que fosse nato, o que fosse daqui, né? Investir no autoral, exatamente. A gente não tem uma música peculiar que marque como estilo catarinense. Não. Mas a gente pode valorizar o autoral, né? Acho que o mais próximo que chegou, que conseguiu isso aí, e está se segurando bastante, ainda é o das Aranhas, que está se segurando bastante. Que tem um estilo... isso. Mas que puxa um pouco para aquilo que a gente já conhece de estilo praia, né? Aquela coisa assim. Aí que tá, entendeu? Eu acho que pra mídia aqui em Santa Catarina, parece que só existe o das Aranhas. Muito forte. Ainda é pouco, né? Esse trabalho das Aranhas. Entendeu? Esse trabalho de mídia deles é muito forte. Lógico, das Aranhas é uma baita de uma banda. Mas eu acho que o povo catarinense não sabe o quanto tem de banda e o quanto tem de música. É verdade. Olha...
É a mesma coisa em Goiás. Se tu chacoalhar uma árvore, vai cair quantos? Dupla. E aqui, se vocês correr, ainda, né? correr barzinho de todas interior na Morel, vocês vão ver quantas duplas sertaneja e boa. Tem. Cada talento, Entendeu? né? Em talento. Então, quer dizer, pena que eles têm uma visão só, cabresto só para um lado só, cara. Até um dos convidados que a gente já teve aqui conosco aqui no Virando aqui foi o Marçal, né? O Adriano Marçal. Sim, verdade. Que ele fica catando. Ele tá bem antenado nesse pessoal de dupla, de música mais tradicional, né? O Adriano inclusive já fiz até no programa dele também. E ele é assim, contorna muito. Então ele traz esse pessoal pro programa. Então eu acho muito interessante essa parte. Essa maneira como ele fomenta, né? Muito importante também. Deixa eu pegar falasse em Freddie Mercury, né? Uma coisa mais mundial. E uma vez eu estava assistindo o Fantástico da Rede Globo. Tinha uma carinha conhecida lá, né? O cara lá, o Giovanni do Fantástico da Rede Globo, cantando Paul McCartney. Conta esse episódio pra nós, que isso aí foi marcante, cara. Foi marcante e tem uma coisa, pro meu currículo mesmo, foi muito incrível, bom, né? Privilégio. Que privilégio. legal. É que surgiu, num domingo, surgiu a Desafio Paul McCartney. Ele ia fazer o torneio no Brasil, né? eu vendo o Fantástico, ele veio fazer 3 shows, 2 em Recife e 1 aqui em Floripa, na Ressacada. Daí lançaram o Zé Camargo, que era na época o âncora, né? Ele pegou, mandou, você faça um vídeo com 2 minutos, tal, uma coisa criativa, né, inusitada, criativa, sabe, com a música, tocando a música do Paul, ou se não do Beatles, né? E que a gente vai mais 2 minutos, tal, coisa, mas vocês têm até quarta-feira. Então eu disse, não, eu vou entrar. E como eu sou fãzaço do Pink Floyd. E na semana anterior, tava o Roger Waters em Porto Alegre. E eu já tinha visto ele, mas ele tinha retornado. Daí não deu, coincidir pro final de semana que eu tava tocando. Eu disse, eu não vou dele, mas vou do Paul McCartney. Mas do Paul McCartney também não daria, porque é muito em cima. Os ingressos estavam esgotados e eu só tinha que pegar esse ingresso muito caro. Entendeu? Eu disse, mas eu vou nesse show. Mentalizou, né? Daí eu fui na segunda-feira, fui pro estúdio e tal, aí o meu filho, grava com o celular, tá, essas coisas, tá. A gente riu pra caramba e mandei o vídeo. 2.500 vídeos no Brasil. Daí tava o Dudu Nobre, o Léo Jaime e tinha um outro ator que estava acompanhando o jurado. Então eles faziam, né? Pegavam as gravações e olhavam. E ali em 2.500 vídeos no Brasil, eu entrei para ver o Paul McCartney. Olha então, só. Além de tu tivesse acesso ao camarim, né? Eu tive o camarim, só fui daqui até essa casa, chegar lá, nós fomos pro hotel. Pro hotel veio uma van que nos levou até a ressacada. Nós ficamos no camarote lá em cima, esperando ele chegar. Daí o pessoal chegaram para passar o som às 3 horas. Ele chegou logo em seguida, daí a gente foi para a beira do palco, né? E eles começaram a passar o som, fez quase 1 hora. Passagem de som. Que coisa linda. Na passagem. Teve música que ele passou e não tocou no show. Só imagina. Apresentando. Inclusive que é Every. Então, e só que a gente não podia gravar, cara. Porque todas a segurança, todos britânicos, né? Não tinha. O que era de frente do palco, né? E ali, só das arquibancadas que era. Tá gravado aqui, né? Tá tudo gravado. Daí, bem registrado no HD, quando né? ele passou o som, da gente foi lá porque ele não tinha camarim pra ele. Ele dali, do show ele ia direto pro hotel. Daí a gente esperamos eles, ele desceu, já veio, daí nos cumprimentou. Ele me perguntou a música que eu tinha feito, respondi, né? Que, né? Daí o outro também, ele perguntou pro outro, tá? Porque tá a camiseta e tal. Teve um que leu pra ele, pediu, ele fez escreveu
na mão para o cara para fazer uma tatuagem. Então nós estávamos assim, porque foi colocado cada show 8 pessoas, então tinha 24, então ali foi 8. Que presentão, e daí 8, na hora que ele veio, que ele look, né? Mas nós já tínhamos ensaiado onde nós ia ficar para bater foto. Então ficava 4 sentados, agachado, né? E 4 em pé. E eu fiquei na parte em pé. E ele justamente foi do meu lado. Coladinho. Só que como a foto foi coletiva, deu certinho para me botar. Eu tenho um pôster, um quadro no meu estúdio, eu e ele. Eu e ele. Aparecem os dois. Isso, foi Tu vê a 2012. parte legal, cara. Tu não tinha conseguido ingresso porque era vendido pela internet, esgota rápido. Falasse que o ingresso estava caro Dos pra ingressos caramba. caros nem se compara com o que conseguisse, Tava com o que tu arriscado, conseguiu. tu não ia o show, não ia. tu não ia tocar. Daí, de repente, simplesmente tu ficasse com o Paul McCartney lado a lado, assistisse 1 hora de passagem de som, coisa que raro acontecer isso aí. É raro. E Com ele música fez- que nem foi tocada. E depois ele fez 3 horas e meia de show. 3 horas e meia de show. 3 horas e espetáculo. meia de show. Nossa. Showzaço, Eu tô te falando, showzaço. quando eu vi no Fantástico assim, que eu vi, Ah. pô, mas é o Giovanni, cara. Aí que eu comecei a ver a tua participação ali, fizesse com acordeon, né, no estúdio ali. Eu disse, pô, cara, que sacado, o cara... Assim, Na hora mas que, é coisa de fã na mesmo, hora é que coisa- saiu, porque eu tava vendo, né? Esperando, e eles estavam colocando, Fantástico, fez assim, em blocos. Foi. Então, os Ah, e primeiros. tu não sabia, então? Não, Ah, tu foi em descobriste na hora do blocos. programa, cara. Sim. Ah, tu... Foi em Foi bloco, na né? hora. Por exemplo, o primeiro bloco do Fantástico, não tem? Daí eles dariam, vamos dizer, 4. Então descobrisse da mesma forma 4. que a gente, do mesmo É, na Da hora. mesma forma. E eu só. E deu o segundo bloco. Tá, e eu disse, não, mas eu vou entrar. E deu o terceiro bloco. O último bloco, quase o final, que depois já vem já os gols, que dá, né? Ali, daí no final, daí colocou Giovanni Cara, Sorato. qual é a sensação, cara? Não dá pra descrever, né? A sensação. Faltou pé, faltou chão ali, como é que foi? A sensação, Se o sabe cara tá do com que vontade de é? fazer xixi, vai. faz na calça na hora. A Não sensação, tem vou te tem ser como, sincero pra vocês, foi assim a perseverança de aquilo assim dizer, eu vou fazer e eu vou estar lá. cara. Tu falasse, Uma coisa de sabe, de conseguir, entendeu? E ser assim visto por, né, pelo trabalho que a gente fez, né? Conhecido, né? E outra coisa, até pela trajetória, a minha trajetória como músico, desde criança. prêmio, né? Então, quer dizer, a gente nunca almejou, assim, em termos de, assim, ter sucesso, aquela coisa. A gente sempre foi em busca da música, na verdade. Então, mostrando a música. Então, quando tu vem, acontece esse tipo de coisa, você assim, pô, isso aí é um presente de Deus. Deixa eu Entendeu? até É pegar uma, sabe, Deixa é eu como até se pegar fosse... essa tua deixa. Tu falasse ainda há pouco assim que tu tens umas histórias muito bonitas, né? Que tu disseste assim, eu vou contar hoje aqui. Eu disse, pô, em primeira mão nós vamos ter alguma coisa que o João vai contar. Tem a ver com essa tua, tá dizendo alguma força, alguma coisa que vem lá que tu sente que, pô, isso aí foi colocado na minha vida. E na tua história de Megatons também, de musical, tu tens esses momentos assim? Tenho. Inclusive quando a gente vai, cada evento que a gente vai tocar, a gente não tem repertório, não tem nada. Nós temos, é tudo ditado lá em cima. Uma música após a outra, né? Quer dizer, a pessoa diz, Giovanni, que música tu vai começar? Não sei. Então, só quem faz isso, quem dita sou eu. Então, em cima do palco. A gente tá tão entrosado É um filme, então que coisa. é só olhar, piscar, não tem um gesto, a gente sabe qual é a música que ou tem música que eu puxo. Então, quer dizer, é uma coisa que é tudo automático dentro daquilo que está acontecendo, entendeu? Então eu tenho uma força muito grande assim, não tem, de um instinto com que as pessoas, porque eu tenho uma coisa de gratidão, é que com o dom que eu recebi, não tem, com a música, então eu não poderia jamais deixar de agradecer, e o meu agradecimento através disso é fazer com que as pessoas sejam felizes através da música, porque aconteceu cada tipo de coisa assim no tocar, porque existe uma coisa que eu faço quando a gente toca, com esse negócio, com a tecnologia, eu implantei sem fio na gaita, com a brincadeira de se sentir leve, livre, sem cabo, sem nada, porque eu arrebentava cabo. Eu saí para brincar,
Descia do palco, descia do palco. brincar, daí eu brincava com um na mesa e outro. Sim. Assim foram, Giovanni, faz de novo. Eu disse, fazer o quê? Não, esse negócio. Então virou com a brincadeira. Daí, hoje então, é o diferencial hoje, da tua apresentação. Então hoje, quando eu saio nas mesas, não tem. Então uma coisa assim, bem espontânea, não é uma coisa ensaiada. Né? E outra coisa, o que vai sair é na hora a música que eu vou puxar. Então lá em cima, na hora que eu. Sabe? É uma coisa assim automática, não tem nada assim. Prescreve. Então, é uma coisa assim, muito de coração. E de coração. E o Will, vocês que são músicos também, vocês sabem o que eu estou falando. Porque a música, ela não é para ser tocada. É para tu mandar uma mensagem. Então, através dela, a pessoa vai sentir do jeito que tu mandar. Agora, se tu mandou de dentro, tenho certeza. Não tem erro, né? Não tem. Tu vê essa, cara, é batata. Tu vê essa história das lives, cara. Claro que agora a gente já sabe sim, que foi tanta live que a gente até já cansou um pouco, né? Mas, pô, como essas lives, nesse momento de pandemia que a gente passou nesse período todo, como essas lives fizeram bem para as pessoas, né, cara? Que assim, era um momento que as pessoas tinham, pô, ficamos sem ter música, nós fomos bem lá no começo, não pudemos, muito, ficamos sem tocar tanto tempo importante. e as pessoas podiam ver o seu artista ali, então aquilo ali que era feito, cara, não tinha dinheiro. Trocou uma energia. Um ou outro ganhava dinheiro com isso aí, né? Um ou outro e conseguia dava pra dinheiro. sentir a energia em live, nem era ao vivo, não era pessoal, né? Era na live, dava pra sentir a energia. Olha, a coisa muito interessante é que nesse ponto que tu estás colocando, é que muita gente pensa que nós, músicos, não tem? A gente faz esse tipo de coisa, o tocar, às vezes é um trabalho, qualquer coisa parecida. Para nós, antes de trabalho, ela é um divertimento, é um dom, é uma coisa que a gente tem. E o músico em si, ele nunca toca para si. Então, com essa pandemia, tu parado, a gente tocava para poder se libertar um pouco, botar para fora. Mas a vontade que a gente tinha é que esteja 1, 2, 3 te ouvindo, vendo pelo nem que seja. Aquela mensagem, tem um amigo teu, coisa, não tem para tu colocar para fora, porque o que tu sabe, a gente é colocar para fora para o outro ouvir. Então o músico, na verdade, esse que corre nas veias é desse jeito. Então as lives, ela trouxe um pouco, porque muita gente, tu via a naturalidade das pessoas, entendeu? Tanto que muita gente julgava as duplas sertanejas fizeram no bebê, essas coisas. Gente, aquilo ali é o natural, aquilo ali é o que a pessoa é o que nós somos. Que você nós somos, entendeu? Então, quer dizer, e ele se sente tanto, porque em cima do palco, às vezes, eles têm um script para fazer aquela coisa, para colocar, mas nas lives, é o que eles realmente são. Então, tu tava, como tu não tava ganhando nada, devendo nada e não tinha horário, ele estava em casa. Então estava em casa. Tanto que uma primeira live nossa, foi uma bagunça que depois eu não queria nem me ver, sabe? Ficou não quase com vergonha de tão à vontade, né? Então, Giovanni, pegando gancho nisso, falasse bastante sobre identidade, sobre casa, sobre estar à vontade, né? São 45 anos de banda, mais de 50 anos de carreira. E quem fica em casa quando o cara tá na rua? E a família, quando a gente tá se apresentando? Como é que tu lidou com isso esse tempo todo? Eu sei, a gente sabe a resposta, a gente sabe como funciona isso, né? Mas dá essa... é difícil, né? Bom, é difícil, mas assim, é que... Primeiro que a minha esposa me conheceu tocando. Então, quer dizer, ela não tinha como... Era a minha profissão, é o meu querer, é o que eu gosto de fazer. Então... sabe, tinha que acompanhar. Então no início até acompanhava, era parceiro e tal. É lógico que depois vem os filhos, não tem? Já tem que, não é todo lugar que tem que ir, porque tinha um filho para cuidar, essas coisas, vem vindo. Então tu vai te acostumando, também vai, mas sempre não é fácil, né? É um malabarismo, né? Porque é o seguinte, até pela insegurança quem fica em casa, e para nós que estamos, a noitada sabe que ela é frágil. Tu tem que ter muito, né? Tem que saber também como tu tem um balanço, uma jogada de não tocar música, tu tem que fazer isso com a noitada, porque a noitada, ela não é só questão de mulheres, mas também tem a droga, tem a bebida. Então tudo não posso, né? Me arriscar. E a noitada é gostosa demais. Sim. Não tem? A noite é gostosa. Só que tem o seguinte,
se aproveita a noite do jeito, né? A música, possível, a música é a tua profissão, né? Quer dizer, então, já que ela é a tua profissão, tu vai ter que levar aquilo ali. Trabalhar como profissional. Eu não estou dizendo que não vou beber um pouco, não vou conversar. Não é isso. Mas assim, tu tens que saber que aquilo ali é a tua profissão. Se qualquer profissão que tu trabalhe, se tu pisar na bola, se tu fizer alguma coisa errada, vai repercutir lá na frente. Vai ter retorno. É uma coisa na música, né? Com certeza. É assim, ó, primeiro é o seguinte, desde a hora que tu domina o que tu tá fazendo, sabe? Tu pode relaxar. Então é o seguinte, a gente tocando, sabe? Tocando maravilha. Quando tu relaxa, fica melhor ainda. Sim. Então, quer dizer, e queira ou não queira, todos, pode ser de 30 a 40 anos de profissão, mas sempre começa a primeira música, sempre tá aquele friozinho, porque tu tem aquele ficar na expectativa, como é que eles vão reagir. Quebrar o gelo. Então, quer dizer, daí, para quem tem mais experiência, já vai tocar as músicas, coisa para o pessoal dar uma relaxada, para passar isso para ti, para depois tu relaxar. Esse tato é incrível, né? Tem que ter. 45 anos de banda depois também. Mas deixa eu pegar essas... Lê até pensamento, né? Deixa eu pegar essas 45 anos de banda, assim, cara... Conta pra nós coisas que, vamos dizer assim, pra hoje falando é engraçado, mas coisas assim, perrengue que tu passaste. Saia justa. Hoje é engraçado, mas saia justa. Coisa assim que tu dissesse, passei por isso, cara, foi um sufoco desgraçado, aconteceu isso num baile, numa apresentação, coisas assim que tu lembra que tu possa, pra gente rir um pouco mesmo. Não, tem muita coisa. Vamos rir agora, né? Na hora eu sei que não. Tem muita coisa. Teve acidente, quer dizer, que não foi acidente, que na época nós tínhamos uma pessoa levava com a Kombi. E a gente, naquela semana, ele tinha mexido no motor. E sei que numa subida, porque a gente tocava no interior muito, né? Essa Kombi não subiu. Veio de um lado no Peral e o outro lado era encosta. Ele encostou, porque arrebentou o freio. E ela ficou virada, assim. E nós tudo dentro com a aparelhagem, tudo. Porque na época... Nós íamos com a Kombi, 8 dentro com mais aparelhagem, cara. Cada um abraçado em um instrumento, as caixas por ali pelo meio da Kombi. As caixas não eram pequenas, o que é hoje, cubo, não tem cubos, monitores, né? Pra muita gente, era o que era os PA nossos, na verdade, naquela época. Então as caixas eram muito grandes, e nós íamos dentro. Então, quer dizer, cara, aquilo ali, então tinha os componentes, tudo, e aquela gritaçada, e aí começando, vamos rezar, pelo amor de Deus, e aquela coisa vamos rezar, se cair a gente pelo menos vai rezando, né? Já sabe que... Nossa, isso aí foi uma das coisas inusitadas também. Teve outro que nós fomos tocar, e geralmente, né, nós fomos tocar Pararanguá, e aconteceu que a gente parou no posto, né, todo mundo, né, fazer xixi, essas coisas e tal, e teve um que foi lá atrás para fazer xixi, e daqui a pouco desapareceu, a gente não sabia onde estava. E cadê ele? Cadê o contrabaixista? Cadê ele? Quando nós fomos ver, era escuro, ele não tinha caído na rampa do posto. Tem um posto, tem as rampas que eles colocam para poder... do óleo ali, daquela... Óleo. Rapaz! E geralmente aquilo ali é lotado de óleo. Ele tava caído no chão, cheio de óleo, coisa desmaiada, cara, nós... Desmaiado? Todos. É como falasse, Justo. É engraçado agora. Imagina o susto, cara. Não, eu tenho uma história, tu contar essa história aí de... A hora que começasse a falar, cara, eu tenho um amigo nosso até. Ele tocava na banda, a banda ia fazer baile em algum lugar, daí eles pararam num lugar, daí desceram, é a história, fazer um lanche, fazer xixi. Tá, e daqui a pouco entrou todo mundo no ônibus, já era ônibus, não era Kombi. Foram embora, cara. O cara ficou... Sim. Aí, olha, depois de uma quilometragem, já tinha andado bastante. Cadê o fulano, cara? O cara tinha ficado. Eu acho que na época o celular não estava tão em alta ainda. Acho que não esqueceram o cara, bicho. Daí eles tiveram que voltar. Aí eu fico pensando assim, né? O que passa na cabeça do cara? De quem ficou, né? De quem ficou. Será que não lembraram de mim, cara? Esqueceram de mim, parte 3. Esqueceram de mim. Simplesmente assim, será que eu não sou importante nessa semana que vem eu tô saindo dessa naba. Aconteceu muito. Aconteceu até comigo. Né? Pô, mas te esquecer, o dono do negócio esquecemos o chefe. Porque vamos tudo pra rua. Ô, Giovanni, pegamos qual caminho então? Giovanni? E realmente, porque quando começou a banda, eu tinha 9 anos. Então às vezes aí tinha um senhor que tocava um sax,
Ele ia com o fusquinha dele, tinha a Kombi. Chegou na hora lá, saíram um, saiu o outro, daí um pensou que eu estava num carro e o outro pensava... Garantiu mesmo. E eu gritando, correndo atrás, ô... E agora? Quantos anos tinha? Tinha 9 anos. Tinha 9 anos, cara. Entendeu? Rapaz. Pô, isso aí hoje Daí, isso aí dava uma cadeira. Nossa. Isso dava uma cadeira. Primeiro que tu não podia nem estar lá, né? Hoje tu nem podia Daí estar só sei lá. que no lugar que onde eu estava, tinha uma pessoa de moto e me trouxe, porque naquela época sem capacete podia ir também. Jogou o piar ali. E aí veio, cheguei em casa, eu tô puto dos caras, né? Os teus pais eram vivos. É vivo. Bonito chegar, a banda chega, tá, cadê o Giovanni? Porque assim, é porque na época tinha a ordem dos músicos, que hoje está isento em Santa Catarina. E eu, como era, vamos dizer, menor de idade, eu tinha uma carteira, uma licença, não era carteira, uma licença para poder tocar, porque o Will sabe que vinha o fiscal, e o fiscal, se vinha com guarda, tal, se pudesse, ele parava mesmo o baile. Parava o baile. E a mãe era obrigada sempre o responsável, e a mãe, como já desde pequeno acompanhava, e a mãe ia direto. Então a mãe, volta e meia, o pai também ia. Então, quer dizer, além dos músicos, eu vi o pai e a mãe e a aparelhagem numa Kombi. Então, quer dizer, é assim... Faltava o cachorro só ali, né? Não, e outra coisa, a gente desde assim, diretaço, vamos assim, de Florianópolis, não, de Paulo Lopes até Araranguá, em todos interiores. A gente tocou quase todos. De ponta a ponta. Ponta a ponta. Tem lugar Todos. que eu nem vou lembrar de todos. Tu tens ideia de... Claro, agora a gente tem esse um ano e pouco pra cá, com pandemia, não dá pra ter esse parâmetro, mas tens ideia de quantas apresentações vocês faziam por ano com o Megatons? Olha... Chegava a tocar todo final de semana, 2, 3 vezes? Não, a gente tocava às vezes sexta, sábado, domingo à tarde e domingo à noite. E tem uma coisa, com tudo isso, tirando e desmontando, nós mesmos montávamos e desmontávamos. Não é que... Não tinha equipe, não não, chegava não com tinha som uma equipe, pronto. não é porque tu chegava, tinha uma aparelhagem lá. Não, tocava com a gente duas é aparelhagens, assim, não. era pai e bola. Tem. É que bem que naquela época era reduzido, iluminação não tinha. Então, mas acontece que era... Terminou, sabe? jogava o sanduba pra dentro e descarregar as coisas Direto, carregar e descarregar. direto. Então, mal dormia e tocava e fazia. Então, a apresentação, nós fazíamos em torno de, por mês, sabe, todos os finais de semana, 3 vezes, às vezes 4. 12, 13, 14 mês aí. Então não, bota tocava, aí, com tocava. 10 meses, 140, 160, 150. E se tivesse os feriados, tocava feriados. Vai em cima. Então, quer dizer, a gente, tocava as coisas, as festas juninas que na época existiam, então, as bailes debutantes. Então a gente, era muito amplo as casas. Antigamente tinha mais casa do que banda. Se tocava de Chegou festa numa de época que tinha igreja mais há banda. 15 anos, festa de igreja, 15 anos, né, formatura, tudo, era até- tudo. até Banda tinha falando- banda em tudo, né? Banda em tudo, tudo. Hoje em dia a gente sabe que, assim, de uns tempos pra cá, assim, bailes mesmo caiu bastante, né? Não, os bailes na verdade não existem Não existem mais. Não né? existem mais. Os eventos são totalmente diferenciados. É que assim, ó, que aconteceu com essa trocância toda de até, vamos dizer assim, as pessoas não tem, porque antigamente tinha os bailes, tá? Hoje esse pessoal, para ter um conforto, para ir um baile sem se incomodar, porque antigamente existia bebida, hoje não, existe a droga junto. Então, com esse tipo de coisa, fica mais complicado. Não tem na hora de manter um evento manter um seguro, né, de maneira evento segura. seguro, essas coisas. Então, os jantares dançantes começou a substituir os bailes, porque tu poderia levar tua namorada, tua noiva, tua esposa, sem com que ela fosse mexida. Num ambiente mais controlado. Entendeu? Uma pessoa controlada, sim, tal. sim. E tu fizesse, e tu ia com mais casais, colegas, não tem? E tu se tiver. Daí foi onde uma coisa que os bailes viraram jantar dançante. Tanto que a gente foi pioneiro, porque nos jantares dançantes, porque na época o jantar dançante era muito dado como estilo, como se fosse hoje terceira idade. É coisa de velho. Entendeu? Só que a gente, quando entrou fazendo o jantar dançante, né? A gente trouxe um estilo que a gente começou a trazer casais novos. Então os nossos jantares dançantes
Tem casais de 20 anos, cara, e tem e gente com 80, 90 anos. Sim. Então, para vocês verem, então, assim, hoje, então a gente tem jantares dançantes e a gente tocar com 1.500 pessoas. É legal que você, como tu falasse, vocês foram pioneiros, mas assim, Megaton se adaptou à nova realidade, né? Imagino que em todo esse período muitas realidades, né, foram acontecendo. Muitas bandas de baile pararam, cara. Muitas bandas de baile pararam. Outras só vivem de formatura. Formatura, festa de fim de ano de empresa. E sem contar que aquelas bandas também começaram a querer vir o lado dos jantares. E né, os casamentos, porque queira ou não queira, uma coisa bem assim, vamos dizer assim, bem concreta, né? No questão de receber essas coisas todas. O evento, tu vai sem preocupação, sem problema nenhum, o negócio garantido, é só tocar. Seguro, garantido. Só que tem uma grande diferença quando tu toca, tu vai fazer um espetáculo que tu sabe que o pessoal lá só gosta de rock and roll. Tu vai tocar rock and roll. Então aqui vai a banda de rock and roll. Vai a banda de sertanejo. Daí quem toca sertanejo vai e tal. Num jantar, em um casamento, tu tem que ter jogo de cintura, tu não tem que tocar em tudo. É misto, né? Então misto. Tu tem que ter um jogo de cintura, de saber tudo e colocar tudo na ordem dentro para agradar todos eles, entendeu? Então não se adaptaram muito nesse estilo, tá? Porque quando tu vai muito, e a gente trabalha muito com improviso. O improviso é o que mais acontece, a gente não tem, sabe? Nós assim... Falar assim, nem leva repertório, tu vai quase que é na hora, né? E tem uma Sente coisa, o momento ali de quem tá dançando, do que quer, né? A gente tocou uma música que o pessoal não gostou, não tá gostando, nós cortamos nela. Fizemos o jeito dela. Já puxa entendeu? ela. É como se fosse fazer conduz no meio, já vai fazendo as inversões ali. Então, vê aquele grupinho de braço cruzado que estava dançando no estilo anterior, daí tá aumentando aquele grupinho. Tem que saber quem vai. Pra quem tá jogo tocando. De cintura, então é onde. A atual formação do Megaton já tá junto há quanto tempo? Quem hoje sobe no palco assim, essa aqui, ó, garantido. Megaton vai tocar, esses aqui certeza vão estar lá. Não. Já estão juntos há quanto tempo esses aí? Não, tem esse desde o início da banda. Desde o início? Não, porque é porque tem a é o galera seguinte, mais nova, é porque o teu filho, né? É o Johnny. O Johnny toca contigo também. Já tá o Johnny já é a segunda geração. E já toca desde os 12 anos comigo. O negócio de vocês é começar novinho, né, cara? Não, mas eu imagino o Johnny vendo tocar, o cara deve estar fissurado com música há muito tempo, né? Bom, desde cedo gosta de música. Aqui, até outro dia mandaram uma foto, eu recordei aqui, tinha o Fissura, então eu ia tocar no Fissura, ele ia comigo a montar as coisas. Então ele vivia direto comigo, e tudo ele perguntava, e só não, aquele negócio, sabe? Tu queria que o filho fizesse o que porque tu tens as ferramentas, fizesse o que tu faz também, seja um músico, né? Mas, no entanto, não queria forçar, porque quando tu força, de repente, não é aquilo que ele quer. Sim. E ele veio com tudo, com aquilo que ele queria. E ele não tem, requereu, ele sempre perguntava, opa, mas como é que tu faz a questão do ouvido? Como é que tu pega? Daí a gente dá dica, e como eu estudei piano, então dava uma teoria por cima para ele, né? Aquela teoria junto criando com música. Uma estrutura. E ele veio hoje, nossa, bom de ouvido. Olha, se não é absoluto, mas tá quase. Hoje tu passasse a responsabilidade dos teclados para ele, né? Hoje tu tá tranquilo. Não, hoje diverte, né? Hoje, eu já vi tu com guitarra, com violão, com acordeon, e os teclados não, ele tá ali, já sabe que a garantia tá ali. Outra coisa que eu vou recordar para vocês, é um assunto que eu vou colocar aqui, é que hoje nós temos mais músico com responsabilidade, mas nos anos 80, final dos anos 70 e 80, 90, gente, cara, vou te contar o seguinte, os músicos não dava para tu acreditar, para tu contar. Tem hora que eles davam, sabe? Então, com esse tipo de coisa, só que assim, tem hora que faltava. Quando veio a parte dos sintetizadores, daí graças a Deus, porque daí fazer tudo, né? Daí os sintetizadores vinham com som de contrabaixo. Contrabaixo não vinha, vamos embora, deixa ele. Uma furada. Mantia. O guitarra não. Vamos se virar. Porque como meu irmão era guitarra base, porque na época existia, né? Sempre guitarra solo, guitarra base. E daí meu mano, como é guitarra base,
Daí como os teclados, sintetizadores também tinha. Então, quer dizer, cara, não deixava a desejar. Não deixava. Nada. Foi Então, dessa época aí que eu imaginei o Giovanni lá com prato, com Falando nisso, Jus, a gente tava falando antes um pouco das extravagâncias, né? Eu tenho as minhas também, coleciono umas coisinhas. O Giovanni falou na linha ali do que quantos teclados, Giovanni, hoje em dia? hoje devo estar com mais ou menos quase 20 teclados. Quase 20 teclados. Então, tem coisa que ele nem usa. Nem usa. Não, nem uso mais. Mas tá lá guardado. E me marca uma época também, né? Imagina que não tenha Não coisas marca. tão antigas, né? Mas É cada que, uma que geração bem que até tua, né? não vender ele como ele perde um pouco e outra partida aí pra mim é um valor muito sentimental. É isso então aí. quer dizer, Então vai ficando as épocas. dos porque teus assim teclados, né? é que vamos dizer assim, tudo que tu adquiri até hoje não tem assim, foi Não sempre é fácil, através da né? música, porque não é fácil, as Os pessoas às teclados estão vezes muito caros ainda, Giovanni. dependendo das linhas, mas as linhas profissionais muito caras. Muito caros. Muito caro. Quando tu fala caro, coisa pra quanto, assim? Hoje em torno de 20 mil. 20 mil Bom teclado. É, um topo bom da teclado, linha. bom teclado. Então hoje, o cara 20 para mil. comprar um teclado desse, vamos dizer assim, ele tem que, das duas uma, ele tem bastante dinheiro sobrando que pode comprar o teclado, ou ele tem que ter o retorno profissional, dizer, não, eu vou comprar isso aqui porque vai me ajudar profissionalmente e eu vou tirar o dinheiro que eu investi nisso aí, né? Mas uma coisa que acontece com o músico é a desgraça. É. O músico, ele nunca pensa em tirar dinheiro de cima do instrumento, ele pensa em tocar o instrumento Tirar o som para tirar o daí. som, Ele para tira o dinheiro mostrar do para as bolso e pessoas quer o o instrumento, quanto a vai. música vai ficar parecida. Tem Porque isso. ele vai pegar os timbres que realmente a música é utilizada e tu para fazer a música certa e tu não vai cobrar R$1 a mais. Pelo prazer, né? Entendeu? O prazer, sabe? O às tesão vezes tu do músico, o explicar tesão em do casa, músico é esse, principalmente quando, assim como eu sou compositor e tal, mas na verdade a maioria do tempo, esses 45 anos, a gente é cover. Aham. Então, quando tu tinha o órgão, como nós voltando atrás, o órgão, aparecia aquelas músicas, sabe, de piano, que era do The Purple, ou se não, propriamente os Beatles, que tinha piano, e só tinha órgão. Só tinha E tu órgão. tinha que fazer o solo com som de órgão. E quando tu tens esses timbres na mão, A sabe? felicidade, amigo. Tu dá o dinheiro, então- passa esse teclado pra Não, cá. daí tu criança, não vira pensa, criança, tu não Vira pensa, criança, não pensa, não quer o retorno daquilo ali. É que nem uma acordeão que eu comprei antes da pandemia, entendeu? Eu tenho um acordeão que é a acordeão exata, que é uma toda skinny, né? Uma modelo de importação. E só que daí eu fui para a parte sintetizada, da Holland. Nossa, quem vê o preço dela, na verdade, vai dizer assim, tu é louco. Entendeu? Mas o que ela faz, porque eu digo que essa gaita foi, a Holland foi feita, ela fez pra mim. Porque Casou, não, casou. eu só até sou meio, né, e dizer porque eu adoro essa gaita. Eu faço tudo com ela. Então eu tenho todos os instrumentos além da acordeão, né? E tem o seguinte, quando eu quero um estilo de som, tipo assim, eu quero uma gaita é uma Scandale. Eu posso sintetizar com as Isso aí, palhetas, né? Porque eu tenho as palhetas virtual, como se fosse os castelos de uma gaita normal. Certo. Entendo. Então, eu utilizo o solfejo, né, o contralto, as coisas, tudo que tem dentro dela, para formar o som daquele que é. Então, às vezes tem uma Scandale, que é uma Scandale de 1900 e uma série, que as novas não tem. Tá Se ali. eu tiver o timbre, eu tiro através do ouvido. Essa aí não dava pra ir na Kombi, tinha que ir no carro forte, né? Vai o carro Essa forte aí vai no atrás, carro né? forte. Os É. caras vão tudo na Kombi, mas o carro Essa não forte dá é pra... pra cair na pirambeira. né? Então é o seguinte, então tu tem tudo na mão. Daí eu tenho contrabaixo, tenho guitarra. Facilidade, velho. Tem guitarra, tenho as orquestras, tem tudo. Então, quer dizer, eu na mão. E outra, quando tu toca teclado, tu tem duas mãos. Quando tu tá com essa gaita, é como se tivesse 3. Entendeu? Para quem é músico, para quem é acordeonista, né, gaiteiro, sabe o que eu tô falando. Porque o contrabaixo, dá a tônica que é do contrabaixo e é do lado dá o acorde. Tá. Na Holland, tu bota o que é a tônica com contrabaixo que tu quiser, slap, ou qualquer tipo de contrabaixo, e coloca do lado um acompanhamento, pode ser de string, com piano, pode ser uma guitarra. Tá. Então no controle tu Tá, tem. faz aqui. Então é como se tivesse E aqui dois tu músicos continua aqui. Dois músicos e eu
tem a mão direita livre, então é Solista, como se tivesse 3 mãos. Então te facilita bastante fazer solo com assim, sabe? Então é muito, então eu tô cada dia assim fico É uma descoberta, muito mais feliz. engraçado assim, né? Bom, E a linha da música a gente tá quase indo pro fim, né, Gilson? Deixar novamente aqui as redes sociais. Sim. Fala aí pra nós aí Importante. nosso Instagram e videocast, Facebook isso. do Avesso Podcast, Do né? Avesso Podcast, Do Avesso Facebook, Podcast. Instagram. E no YouTube, o Virando do Avesso. Isso aí, nosso videocast Todos os lá. episódios que a gente tem, inclusive esse do Giovanni vai estar lá. Estará lá. Giovanni, novamente, antes da gente encerrar, né? Vamos falar mais um pouquinho. As suas redes, né? Pessoal, eu queria que o pessoal, né, se inscrevesse, dar um likezinho na Banda Megatons no YouTube, o Instagram Banda Megatons e no Facebook Giovanni Sorato. É Megaton, não é Megatons, não. Não, Não, Gatão, né? Megatons. Até tem Ficou lá história. pelos anos 80 os gatões. Tem muita gente, Já fui, né? Já fui. tem muita gente que me pergunta, pô, mas por que é Megatons? Pô, e na época todo mundo tava colocando, daí a mãe tinha colocado, como tinha Suzy 4 na época, botar Suzy 5. Daí até que veio um cantor que tava, né, na época era o Crona, né? Ele veio e disse assim, ó, Megatons. Eu disse, mas o que é isso? Nós estudo leigo, né? Isso em 76, o que é Megatons? Daí ele disse assim, não, é uma explosão de tonelada, vamos dizer, através da bomba, né? Mas o que ele quis colocar foi força assim, da ó, coisa, né? uma A força do força som, extrema, né? De um tom. E daí até na verdade uma vez eu ia querer trocar, só fazer assim, ó, banda mega de um tom. Entendeu? Mega de um tom. Porque eu acho então a tonalidade tanto neutro, né? Boa. Até eu queria pegar essa, já que a gente, como eu falasse, a gente já está caminhando aí para o nosso encerramento, mas eu queria, uma coisa que me marca bastante também na minha vida musical também, ali em Laguna, aqueles bares da praia ali, antigo calçadão ali da praia, que nós tínhamos ali o Zebrão, Sambão, Oceano. Baleia, Oceano, e eu sempre via vocês ali, eu achava, porra, esse cara chegava com uma estrutura, você chegava com uma estrutura legal pra caramba, que ninguém tinha, assim, não tem, cara? E vocês levavam aquilo, vocês levavam pros bares, eu achava legal isso, a mesma estrutura que, claro, diminuiu um pouco por causa do espaço, né? Mas a mesma potência lá que tu usava de som num evento maior, tu usava nos bares, então as apresentações de vocês eram diferenciadas por isso, eu achava legal pra caramba. Olha, entrava com uma força assim, som, que né? pra quem Eu era... até sinto saudade muito dessa época, porque a gente viveu assim, na época assim, as músicas não tem som, e como a gente durante o ano tocava banda, e tinha um espaço entre janeiro e fevereiro, que onde era mais escassez dos contratos, vamos dizer assim, né? E daí onde a gente, o sobreviver, nós íamos para os barzinhos. E como fazia, daí só ia sempre eu e meu mano na bateria. E com sintetizadores também. Resolvi o assunto. Então né? resolvi. Então a gente fazia muito e olha, a Tempo gente bom, né? tempo bom, nós arrastava muita gente. Porra. Nossa, sou tinha cara, assim, cara. época Às de vezes eu também tocava barzinho assim, aí, pô, ó, o Megaton está ali na frente. Eu quase que dizia, ó, fecha o bar, vamos tudo lá pra frente. Vamos lá pra bom, frente que o negócio vai estar funcionando. Com pouca modéstia, o bar que a gente Tava ia, lotado, então a gente fazia o Zebrão, tinha um Sambão e tinha um Baleia. Baleia. Então onde a gente ia, e eles sempre vinham, né? Às vezes até se brigavam porque eles queriam a data, né? Então, Sim, venha sim. aqui, então a gente... O verão era... Então era assim... O verão era mas curtinho, muito- pra pouca data. Era curtinho. E era uma época tão boa porque a Laguna, eles não faziam nem som ao vivo final de semana de tanta gente que tinha. Então durante a gente tocava na segunda, terça, quarta e quinta. Sexta não. Mas só que a gente, sabe, colocava gente para dentro dos bares. Que vinha as pessoas, eu conheci pessoas na época, não tem? Pessoas de Fortaleza, cara. Eu dizia assim, pô, mas vocês de Fortaleza, tantas praias lindas, vocês vindo aqui pro sul. Ele disse assim, mas aqui é um outro molho, é uma outra Essa tempero. palavra, outro molho, verdade. A região eu aqui disse tinha assim, outro pô, molho. bem colocado. Então, cara, então assim, via assim as mesas. E eles, coisas que era difícil na época, que quando eles sabiam que nós íamos tocar, eles iam antes lá pro barzinho para reservar a Garantir mesa. espaço, E eles né, diziam assim, não, mas a gente não reserva mesmo, porque na época, né? Porque sabe, o barzinho era todos chegar, tá? Não, mas nós queremos reservar tal. Então era muito legal, assim. Tinha gente Era então muito- que sentava às 5 horas da tarde e já ficava, vou ficar ficava aqui, lá, né? muito Vocês legal. montando som lá e
E nós começava às 11 horas e ia até às 5, porque daí depois tu colocava um pouco do teu espírito também, Embalava, não tem? Embalava, porque sabe, não cansava, empolgaceira. não cansava. Não, O cara era mais novo também, mas não cansava. Hoje, Hoje muita gente, todos eles vão tocar, eles tocam assim 2 horinhas, né? Pra nós 2 horinhas é um piscar de olho, cara. Passa assim. Porque a gente de som, pode crer. A gente costuma tocar, né? Nossa, 4 horas, às vezes tem casamento com o noivo, coisa. Pô, Giovanni, dá pra tocar, vamos embora. Às vezes tem casamento tocar 5 horas, 6 horas. Imagina, então. Então, assim. Giovanni, mas tu é uma aula de música, pode ter certeza. Cara. Pra nós, assim, quando a gente teve o prazer de tu aceitar esse convite e vir aqui no Virando a Avesso, a gente sabia, esse papo vai render pra caramba, porque o cara simplesmente é uma escola. Pra eu 2, até 3 sabia que não ia dar tempo pra contar muita coisa. A gente sintetizou. Até a história que tu falaste, ficar 5 horas tocando lá, deixar nós vamos 6 horas conversando. Bom, a gente é da noite e a gente sabe também o que tu fez de Eu só queria história. colocar um lance, não tem? Sim, do claro. início da minha... Que quando eu comecei com 3 anos, mas acontece que aos 5 anos a minha mãe levou pra televisão. Eu tive na televisão, eu tive no Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante, cara. Só que tem o seguinte, o Flávio Cavalcante não quis me receber, eles me ouviram dos bastidores, mas não entrei em cena por causa da censura. Verdade, sim, imagina. 5 anos tinha censura. Só que daí em Porto Alegre tinha um programa que era Júlio Rosenberg, que na época era como se fosse Faustão hoje. Porque a única emissora repetitiva que tinha era só de Porto Alegre, então é a Rede Piratini. Então, quer dizer, não era como assim os agregados daqui, ó, a RBS, que é da Globo e tal. Sim. Então só tinha, quem via, só via aqui do Rio Grande do Sul. Com 5 anos, 5 anos. Com 5 anos. E eu fui, e esse eu me apresentei, ele deixou. E daí eu tirei 10 dos jurados todos e tal. Teve também o Festival de Santa Catarina, que teve aqui em Tubarão, que foi no auditório, o final foi no auditório aqui da Rádio Tubá. Rádio Tubá, sim. E quem veio pedir para se apresentar, para mostrar o trabalho. O pai do Chitãozinho Choró pediu para os filhos se apresentar. Nós começamos praticamente juntos, isso em 1970. Só que eu tirei em primeiro lugar nesse festival. E eles... Então toda aquela história que a gente viu no filme, aquilo tudo... Como já em eliminatória, eles eram do Paraná, o pai deles vieram, como era na final, vieram aqui, né? Só pediu para eles tocar. Então tudo aquilo que a gente conhece de história deles estava na mesma época ali contigo. Na mesma época. Só que com o seguinte, nós, Santa Catarina, para atravessar daqui para a grande capital, eles do Paraná... Era uma barreira grande, Paulo, né? isso, que é uma barreira grande. E como falei, né? Família humilde, então não tinha para nós. E o meu sonho, nossa, desde pequeno era gravar o LP. E só que para gravar um LP só era Rio e São Paulo. E para mim chegar lá era como se ir daqui para a Lua. tanto que esse sonho ficou comigo, que graças a Deus a tecnologia nos trouxe e eu tenho um estúdio em casa. Então eu gravo, eu brinco, eu faço, então eu produzo. Não tem as pessoas, eu criei um leque para as pessoas que têm um sonho. Então eu faço um pouco mais realizações, realizo um pouco mais em conta, não tem? Para eles levar essa gravação, seja no CD, no pendrive. Então eles vêm ali, daí eles trazem só no violão, tá? Daí eu arranjo, eu faço as coisas, não tem, realizo o sonho, porque eu sei que eu tinha esse sonho e tem muita gente que hoje tem o mesmo sonho. Como a gente pode realizar? Isso, cara. Cara, então, e eu faço sim, já fiz para muita gente. Tem uma pessoa que não sabia nem cantar, eu fiz ele cantar. Não tem coisa para ele disse assim, eu só quero para me ouvir em casa, as minhas coisas. Então, quer dizer, a realização disso, a música, é que eu falei, quando tive o dom, eu tinha uma mensagem, eu tinha que fazer isso e estou fazendo até hoje. Giovanni, tu vai tocar, mas tu tem que fazer as pessoas felizes. Tem que fazer. Então, isso é que eu estou fazendo até hoje. Então, pra fechar nosso programa com mensagem dessas aí, cara. Então, a traição ninguém pode, porque eu não posso nunca trair a música. Isso aí, a música. Por isso que eu digo uma coisa, o meu ouvido é absoluto. Se tu trocar o transporte, eu não sei tocar. Para te ver o quanto a minha coisa é tão correta no 440.
Giovanni, eu já era teu fã, cara. Hoje Agora não tem sou palavras. mais ainda. Olha. Gratidão pela tua presença hoje. Que Também, mensagem. né? A gente vai ter outros momentos pra gente conversar. Não, cara, prazer te receber aqui, E sinceramente. eu Obrigado, agradeço a oportunidade, porque até com essa pandemia não tem. É bom que está fazendo com tantos músicos aí se aproximarem, cara. Sim. Entendeu? Um pouco, porque a unidade do músico é esse. Não é o quanto que tu toque, mas é o que tu sabe fazer para as pessoas. Entendeu? O tocar, o mostrar. Então, feijão com arroz, é isso. Então, essa pandemia também está fazendo com muitas pessoas com o outro. Estreitou muitos laços aí. Isso. Sem Então, e eu, quando estou falando isso, não estou falando essas pessoas aqui em Tubarão. Eu estou generalizando mesmo. Eu estou falando pessoas grandes, que às vezes era uma coisa, porque hoje, com a pandemia, nós somos tudo uma coisa só. Somos um Então, só. para vocês Todo verem. mundo mesmo Entendeu? medo, esperando Coisa. a solução para esse Tudo a todo mundo mesma junto. coisa. Não tem rico, não tem pobre, não tem não é mais músico, tu é mais guitarrista que o outro, porque tu é mais baterista. Não. Cara, talvez Não a- é? somos Nós nós. somos todos. Talvez essa Somos pandemia todos um. tenha É servido desse para jeito, isso, cara. para botar na cabeça do ser humano que a gente coisa. depende do outro, que E é nós somos. isso que eu, quando vim com esse dom, a música me ensinou a sensibilidade disso. Não tem? As pessoas próximas nunca se sabe mais do que o outro, se aprende com ela. Essa é a coisa. É mesmo. Giovanni, Obrigado, Giovanni. Ô, Will, Sem palavras. que bom te ver. Gilson, muito obrigado pela oportunidade, imagina, cara. outras virão, ainda vamos fazer um som junto. Eu ainda quero Ah, no teu estúdio pra gente certamente. Com fazer certeza. alguma coisa disso. Só a mulher chegou assim, pois é, tu vai tocar? Eu disse, "Não, mas o Gilson não falou nada pra mim, coisa e tal. Mas vamos ter essa oportunidade. Vamos Vamos, registrar. Isso vai ser nossa, registrado. pode quando ter a gente certeza. fizer. Nossa, Top, que legal, top. é bom Se essas a pessoa pessoas. virando do avesso fica por aqui. E é bom esse virando do avesso, bom Né? que vocês estão abrindo esse leque para as pessoas, Claro. essa variedade de pessoas. Não tem para vir aqui colocar. E a rede social, como está nos trazendo Hoje facilita para essa nós. facilidade. Une a todos. Que Giovanni, bom, obrigado, gente. querido. Obrigado. De coração. Obrigado. Um abraço, cara. Um abraço, pessoal. Tchau. Até o próximo então, gente. Até o próximo Virando do Avesso.